Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro do Disposição em Foco. O meu nome é Gisele, eu sou médica e eu vou lhe auxiliar nessa caminhada em busca da sua melhor fase, da sua melhor disposição. Aliás, sem uma boa disposição, não somos nada. E nada mais do que começar direto ao ponto falando sobre ela, sobre a disposição. Será mesmo que você tem uma boa disposição? Muitas vezes estamos acostumados a viver cansadas, viver no arrasto, depender daquele cafezinho para conseguir tocar o nosso dia. E não paramos para perceber que não ter disposição é um sinal de alerta. Ter saúde significa ter uma boa disposição. E talvez uma das primeiras coisas que começam a alterar quando a nossa saúde não vai bem é a disposição. É o sentimento de cansaço, indisposição, fadiga. E a gente começa a abrir mão de tantas coisas no nosso meio por conta dessa indisposição que acaba causando prejuízos muitas vezes enormes. Olha só, presta atenção comigo. Quantas vezes você já deixou de aproveitar um momento de lazer por não ter disposição? Ou então de evoluir na tua área profissional, precisando de novas ideias, novos ares, e você acaba limitando porque não tem essa disposição como deveria ter. Talvez você nunca atingiu uma disposição realmente necessária para condizer com uma boa saúde. E é isso que a gente vai conversar por aqui. Nós vamos entender o que tem por trás de uma indisposição e qual é o caminho para a gente avançar e buscar a melhor disposição, a sua melhor disposição. Mas antes de entrarmos especificamente nesse caminho, eu quero que você entenda algumas coisas pontuais sobre o que pode te ocasionar ter uma baixa disposição e qual vai ser o primeiro passo a ser dado, porque chega um momento que a gente já não sabe mais por onde começar. A gente sabe, por exemplo, que precisa perder peso, mas não sabemos por onde começar. Se não tem disposição para uma atividade física, para manter uma dieta, se você já não consegue mais manter um processo aí nem da sua rotina, do seu dia a dia, quem dirá avançar num pensamento de emagrecimento, de melhora de composição corporal? Mas a gente vai começar a pontuar isso daqui exatamente agora. Olha só, quando temos uma baixa disposição, é praticamente impossível mantermos um ritmo de treino, de academia ou até mesmo de começar. Eu costumo falar muito que se a gente não tem uma boa disposição para acordar cedinho, tomar nosso café, fazer nossa rotina matinal, ir para o nosso trabalho, imagina ir levantar um peso na academia, sair para correr 5 quilômetros, tem como. Então a tendência de pessoas que têm uma baixa disposição também reduzirem a atividade física. E já como consequência em redução do esforço físico, da atividade física, a tendência é que a desmotivação venha e a gente comece a se alimentar de uma maneira equivocada, comendo qualquer coisa, coisas rápidas, até porque já não se tem mais aquela disposição para estar fazendo alguma comida saudável, a gente quer facilidade e rapidez para ir dormir, para ir deitar, para finalizar o dia. Comendo coisas inadequadas, fora do que é considerado saudável, a tendência é que alguns problemas comecem a aparecer, além do principal, que é o ganho de peso. A gente sabe que esse ganho de peso tem inúmeros reflexos, não só na parte estética, mas comprometendo seriamente a nossa saúde. Não é só uma questão física, corporal, tem muito mais além disso. Então, além de essa alimentação, quando acontece de maneira equivocada, resultar no ganho de peso, também muitas pessoas
isso de maneira geral, vai sofrer com problemas intestinais. Nosso intestino é o reflexo da nossa alimentação. Quando o nosso intestino não está funcionando da maneira adequada, também é um sinal de alerta que alguma coisa na nossa saúde não está indo muito bem. Então, alerta: intestino que funciona de modo constipado, ou então intestino muito solto, fezes mal formadas, distensão abdominal, isso tudo é sinal de alerta. Então, já temos aqui uma baixa disposição, ocasionando uma redução da atividade física, consequentemente a gente come de qualquer maneira. O ganho de peso é uma consequência, problemas intestinais ficam mais suscetíveis a acontecer. Com problemas intestinais acontecendo, a gente sabe que tem uma relação muito forte com a nossa imunidade. Então é comum infecções recorrentes acontecerem. E quando a gente está com o intestino que não funciona direito, com infecções recorrentes, qual que é o próximo passo? O que é mais fácil para você resolver isso de maneira momentânea? Com certeza é o uso frequente de medicamentos, de remédios. Isso, infelizmente, é algo cada vez mais comum. A nossa farmácia de casa, que não deveria existir, está cada vez maior. A tendência é que a gente carregue remédios dentro da bolsa, do carro, em viagens, em qualquer lugar que a gente vai. E quando você chega nesse ponto de já estar com o uso de remédios frequentes para dor de cabeça, remédios para o intestino, remédio para dormir, para acordar, remédio para alergia, calma aí que tem alguma coisa que não está acontecendo como deveria. E uma das causas a gente já consegue ver, o uso de remédios. Isso tudo vai interferir na sua saúde, que vai gerar possivelmente uma baixa disposição. E aí, minha amiga, quando isso daqui começa a entrar num ciclo vicioso, a tendência é que reduz ainda mais a disposição, reduz mais a atividade física, o ganho de peso aconteça de maneira cada vez mais, além de uma quantidade maior de peso, uma resistência a perder peso cada vez maior, uma dificuldade muito grande em perder peso, problemas intestinais pioram cada vez mais, infecções, uso frequente de remédios. Isso tudo é um ciclo vicioso que precisa ter um fim. E a nossa disposição é um fator decisivo para que esse ciclo vicioso se encerre. Vamos colocar algumas estratégias aqui sobre o que pode ser feito para melhorar essa base, esse fundamento inicial para termos uma boa qualidade de vida. Disposição não é artigo de luxo. Se a tua disposição não vai bem, busque entender o que tem por trás disso e tratar a causa. Caso contrário, a tendência é entrar nesse ciclo vicioso e uma dificuldade muito grande se observa em pessoas que não conseguem sair dele. Olha só, ganho de peso, muitas pessoas acabam focando diretamente aqui e muitas vezes pagam um preço alto para que essa perda de peso aconteça de maneira forçada, sendo que como sustentar um peso, uma redução de peso, se você não tem disposição para uma atividade física ou se você não consegue comer da maneira adequada porque já não tem mais disposição para ficar preparando para manutenção. Outra coisa importante, a nossa disposição reflete também o nosso metabolismo. Pessoas indispostas que vivem cansadas tendem a ter um metabolismo mais lento e aí a dificuldade em perder peso é ainda maior. Precisamos entender a diferença entre não ter disposição e acordar um dia não muito motivado. Esses dias pontuais podem acontecer com todos nós, não é nada que possamos nos preocupar, que devemos nos preocupar, porém precisamos ter uma clareza em relação a uma desmotivação, alguma coisa que está nos incomodando a viver indisposto. São coisas diferentes. Dias ruins
todos teremos, mas viver indisposto, com aquela soneca no despertador do celular acontecendo várias vezes, aquele sacrifício para sair da cama, aquela expectativa o dia todo por chegar no final do dia para conseguir descansar, é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você não permita que aconteça. Certo? E agora a gente vai diferenciado, esse ponto é algo que muitas pessoas confundem e acabam dando culpa. Olha só, acompanha aqui comigo. A parte da mentalidade, saúde mental, precisa sempre ser avaliada em conjunto com uma boa disposição. O fato é que a maioria das pessoas acabam culpando a saúde mental por não terem disposição e sabendo que uma depende da outra, mas não necessariamente a falta de disposição vem apenas da saúde mental. As pessoas dão culpa para a pandemia, para o desemprego, dão culpa para um relacionamento que não vai bem, dão culpa para um trabalho que não vai bem. Tudo isso é motivo da indisposição, do cansaço, sendo que não é bem assim. Tem muitos fatores nutricionais, hormonais, metabólicos que podem e possivelmente estão influenciando para que essa disposição da pessoa não aconteça da maneira adequada. Então temos que ter essa divisão. Não é sempre que a gente vai estar bem, ok, tem dias ruins e tá tudo bem, mas a maioria dos nossos dias precisam ser dias produtivos, dias com uma disposição adequada. Agora que você já sabe de maneira muito nítida a diferença de uma saúde mental que não vai bem para uma boa disposição, eu vou pontuar aqui alguns fatores que podem estar interferindo diretamente na sua disposição. 6 deles podem estar acontecendo hoje com você e é algo que você pode começar uma mudança para que isso pare de interferir na sua indisposição, pare de interferir negativamente na sua disposição durante o dia. O primeiro e mais comum é o sono. E aí você vai me dizer, mas doutora, eu durmo uma noite toda, eu durmo 8 horas, 9 horas e mesmo assim eu acordo indisposta, eu apago a noite inteira, mas acordo com sensação de cansaço, como se tivesse trabalhado a noite toda. Isso é muito comum, eu ouço muito isso, mas olha só a diferença de um sono de qualidade para apenas um período longo de sono. Num sono de qualidade, a gente consegue fazer o reparo de toda a nossa parte hormonal, metabólica, como se acontecesse uma limpeza, uma restauração da nossa parte hormonal, para que no dia seguinte a gente tenha um pico novamente desses hormônios e volte a ter disposição. Quando a gente não tem um sono de qualidade, a gente não faz esse processo de limpeza, de restauração, e a tendência é que o corpo fique numa necessidade que isso aconteça, inclusive no amanhecer do dia seguinte. Algumas coisas interferem diretamente a qualidade do nosso sono e algumas delas são consumo de cafés depois das 16 horas. Então evite o consumo de qualquer tipo de estimulante que contenha cafeína, chimarrão, café, energéticos, pré-treinos após as 16 horas. Isso vai interferir lá no pico, no horário do seu sono. Evite iluminação excessiva em seus olhos após às 20 horas, tente baixar o máximo possível as luzes do ambiente que você está. Tem um horário pré-determinado para dormir, isso é fundamental. E por mais que a gente acredite que não consegue dormir cedo, é tudo questão de hábito. Então, opte por atividades mais tranquilas no período depois das 21 horas, para que às 22, no máximo 22h30, você já esteja indo repousar. Isso é um início, um pequeno passo para uma higiene do sono. É necessário, é fundamental. Se você ainda não faz isso, saiba que para ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, isso vai se fazer necessário. Bom,
E aí, alguns outros fatores podem interferir com a qualidade do teu sono. Isso reflete muito também na sua parte hormonal, na sua parte nutricional, fazendo essas pequenas mudanças já antes de dormir. A tendência é que isso aconteça, o sono aconteça de uma maneira com maior qualidade, certo? O segundo ponto, que também interfere de maneira muito significativa para a nossa disposição, é o intestino. E algumas pessoas vão poder me dizer, mas doutor, o que tem a ver o meu intestino com a minha energia do meu dia, com a minha disposição? O nosso intestino é um órgão, a gente chama muito, fala-se muito, o segundo cérebro. Mas por que o intestino é considerado um segundo cérebro? É no intestino que acontece a produção de mais de 90% da nossa serotonina, que é um hormônio que nos traz o bem-estar. E quando o intestino não está saudável, a tendência é que a produção dessa serotonina baixe muito. E o que acontece com isso? A gente tende a ficar mais irritado, mais estressado, nervoso durante o dia, e esses picos de irritação vão nos ocasionar um consumo energético muito grande, e a tendência é que a gente acabe ficando com mais cansaço durante o dia, porque consome dessa maneira irritativa uma energia muito grande. Isso é um dos pontos. O segundo ponto de um intestino não saudável contribuir diretamente para a sua baixa disposição é o fato de que é no intestino que acontece a absorção de todos os nossos nutrientes, vitaminas e minerais. E quando esse intestino não está saudável, por mais que tenhamos uma boa alimentação, a gente não é capaz de absorver nenhum tipo de nutriente. E aí o que acontece? Por exemplo, a baixa ingestão, a baixa absorção do ferro, por exemplo, pelo intestino, vai nos ocasionar uma redução do funcionamento de vários órgãos do nosso corpo. Por exemplo, tireoide. Tireoide não funcionando direito, metabolismo cai, a gente fica mais sonolento, mais indisposto. Além da parte do ferro, vitamina B12, muito importante a ser absorvida na nossa parte intestinal. Quando ela não é absorvida, a tendência é que a gente fique com o raciocínio mais lento, memória baixa. Isso vai gerar, consequentemente, uma indisposição física e também mental. Então, o intestino é um dos carros-chefes da nossa disposição, além do sono, com certeza, porque ele trabalha de inúmeras maneiras, não apenas na nossa regulação de toda a parte hormonal, vindo da serotonina, do hormônio do bem-estar, mas também como sendo o órgão responsável por absorver todos os nossos nutrientes. Sem nutrientes, sem combustível, o carro não anda, não é mesmo? Então, sem esse combustível sendo absorvido da maneira adequada, a tendência é que a gente tenha essa indisposição de maneira muito presente no nosso dia. Outro fator de extrema importância para a nossa boa disposição, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida é a hidratação. Isso é algo que todos acreditam que sabem, porém na hora da prática acaba não acontecendo. A hidratação é fundamental, não só pensando na questão de pele, na questão propriamente do intestino, que tem uma relação direta sim com o intestino, tem relação com o sono, tem relação com inúmeras outras coisas que a gente coloca aqui como sendo a base da nossa disposição. Os inúmeros benefícios de uma boa hidratação, algumas delas são com certeza o nosso funcionamento intestinal. Sem o intestino funcionando, a gente já sabe de todas as consequências que isso pode nos trazer. Além da parte intestinal, a hidratação tem uma influência direta com a parte do nosso estômago e o nosso reflexo de fome. Olha só. Quando nossas células do nosso estômago estão desidratadas, com pouca quantidade de água, é liberado um hormônio, e esse hormônio nos dá um sinal, um hormônio chamado grelina, e esse hormônio nos dá um sinal de fome. Mas
não é apenas a fome do alimento em si, mas é um sinal que o corpo dá em busca da hidratação. O que acontece nesse processo de liberação? A gente vai buscar um alimento quando, na verdade, o que o nosso corpo precisa é da água. Algumas pessoas têm esse estímulo de sede um pouquinho mais reduzido e a fome acaba confundindo quando, na verdade, a necessidade do nosso corpo é por água. E aí a gente já interfere aqui na parte da alimentação e voltamos para esse ciclo vicioso, falando em problemas intestinais, infecções, uso de remédio e assim por diante. É fundamental uma boa hidratação, tanto na parte do funcionamento intestinal, controle de fome. Nossas células precisam de hidratação. O nosso corpo tem uma porcentagem muito alta de água, de líquido, e se você não repor esse líquido, qual a gente perde tanto pela urina, quanto pelo suor, quanto pela respiração, se a gente não repor isso, o nosso corpo vai sentir falta e vai dar alguns sinais, e nem sempre a sede é um sinal de desidratação. Dores de cabeça é muito comum, pessoas com dores de cabeça por desidratação, pessoas constipadas por desidratação e, como a gente já vinha conversando, uso de remédios frequentes, aí entra a parte de problemas intestinais, isso tudo vai refletir na sua disposição. É fundamental. Tem um cálculo muito fácil para que você faça aí na sua casa para saber se a sua hidratação realmente está da maneira adequada. O cálculo é assim: você vai multiplicar o seu peso vezes 35 ml. Esse é o cálculo que você vai fazer. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos vai tomar, então, uma média de 2 litros e 100 por dia. 2 litros e 100 por dia. Mas olha só a diferença disso. Presta atenção aqui. Estamos falando de uma quantidade diária. Isso não significa que você vai tomar uma quantidade de líquido de segunda a sexta, ou que vai tomar dias que lembra, dias que não lembra, não vai tomar. Não. Isso é o mínimo de maneira diária. Precisa ser dividido durante o seu dia. Algumas pessoas acham que tomam líquido de maneira adequada, mas acabam tomando um golinho, como se fosse aqui, ó. Acabam tomando de copo e no final do dia, se a gente fosse contar a quantidade real que você está tomando, talvez daria menos do que 1 litro. Isso é fundamental, isso é o básico, isso você precisa sair daqui hoje e começar a aplicar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. A alimentação está totalmente ligada com a disposição. E agora eu vou falar algum ponto que talvez não seja nem da alimentação equivocada, mas o que é necessário, fundamental para termos energia e melhorar a nossa disposição durante o dia. A tal da proteína. Por que eu tô falando sobre a proteína? Tem tantos, inúmeros assuntos que podem e devem ser falados quando se fala de disposição, mas o motivo pelo qual eu venho abordar a proteína é porque muitas pessoas não consomem ou consomem de maneira extremamente inadequada. Quando a gente fala de proteína, a gente fala principalmente em fontes naturais. Temos vários suplementos que podem nos favorecer a proteína, mas o nosso assunto aqui vai ser o máximo de realidade possível. Então, comida de verdade, comida de casa, comida que tem inúmeros outros nutrientes, além somente da proteína, tá? E aqui eu vou deixar alguns exemplos. Carnes, ovos são fundamentais e são suficientes para que a gente consiga sustentar essa quantidade de proteína durante o dia. Mas o que tem a ver a tal da proteína, do ovo, da carne, com a disposição? A proteína é um alimento que nos dá energia. Através da proteína, o nosso corpo forma o nosso ATP.
a nossa moeda de energia. E quando a gente não consome proteína de maneira adequada, além da parte muscular acabar sentindo falta e reduzir, atrofiar, além disso a gente vai buscar maiores fontes de carboidratos, de açúcar, uma necessidade de consumo cada vez mais excessivo e repetitivo. Já a proteína, além de nos trazer essa energia, além disso, ela vai nos deixar saciados por um prazo maior de tempo. E aí a gente vai falar em melhora da parte do peso, melhorando disposição para atividade física, a tendência é que problemas intestinais não aconteçam e vira um ciclo vicioso, agora de maneira positiva. Comendo proteínas em intervalos do dia diferente, de 3 a 4 vezes, você vai se sentir muito mais saciada durante todo o dia e vai ter essa energia necessária vinda do alimento. Diferente do açúcar, do carboidrato, do pão, da massa, do doce, que nos traz uma energia momentânea e logo em seguida aquela sensação de moleza e de fraqueza. Então, foco na proteína, precisamos de uma quantidade adequada de proteína no nosso dia. Tá? Passando então, após um sono, começando as primeiras estratégias para melhorar o sono, melhorar a parte intestinal, melhorar a hidratação, consumo de proteínas, vamos falar os 5. E aí o 5 vai ser bem contraditório, eu já consigo ouvir uma pergunta aí. Atividade física. Aí você vai me dizer, mas doutora, eu tô indisposta, eu não consigo fazer minhas tarefas diárias, eu não consigo levantar da cama, como é que vou para uma academia, como é que eu vou começar a fazer uma atividade física? E é isso mesmo, no início a gente vai precisar contar com a disciplina, com o compromisso em querer melhorar. A atividade física, apesar de nos exigir uma grande quantidade de energia para estar fazendo, é uma das únicas ações que trazem um benefício hormonal pós-atividade. Um pico de endorfina, um hormônio essencial para que a gente tenha uma melhor disposição. Então, fazer atividade física, num primeiro momento, parece ser um sacrifício muito grande, mas o efeito posterior é aumentar esse pico de endorfina e contribuir para a nossa disposição do dia. Uma dica muito boa para quem ainda não começou é iniciar por atividades leves, porém de maneira rotineira. Aquela história de um dia sim, um dia não, 2 vezes na semana, o nosso corpo não entra em uma espécie de hábito. E não termos hábito é um motivo muito fácil para que a gente saia do plano. Então, de maneira leve, uma intensidade baixa, um período curto também, mas inicie de maneira rotineira. Se você for iniciar, você vai inicie com poucos minutos, 30, 40 minutos, caminhadas leves para quem não começou ainda, quem sabe evoluir num segundo momento para uma atividade física que você goste, que te traga prazer, mas nesse primeiro momento, iniciar de maneira rotineira é um caminho mais favorável para que a gente consiga manter por mais tempo. Certo? Visto esse pico de endorfina, ainda vamos falar sobre mais um assunto muito importante, que é a parte da suplementação. Alguns suplementos são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Vou dar alguns exemplos e aí a gente vai entender o porquê desses suplementos se fazerem tão importantes assim. Suplementos como vitamina B12, magnésio, zinco e selênio são alguns nutrientes que infelizmente não são encontrados mais nos nossos alimentos, não na quantidade que deveria. O nosso solo é extremamente pobre em magnésio. Hoje, devido aos plantios recorrentes numa mesma propriedade, no mesmo solo, ele já não tem mais os nutrientes necessários para que o nosso alimento venha com essa carga nutricional a qual a gente precisa. E por esse motivo se faz necessário a suplementação. Vitamina D também é uma vitamina
importantíssima não só para a nossa imunidade, mas para o funcionamento do nosso corpo como um todo. A vitamina D é uma das fontes mais melhores e mais fáceis de se adquirir, é vindo do sol. Então 10 minutinhos de sol todos os dias, próximo ao horário do meio-dia, só vai te trazer benefícios. Ah, não estamos falando numa exposição prolongada ao sol e aí sim se faz necessário o uso do protetor solar. Estamos falando de uma quantidade limitada apenas para absorção de vitamina D. Então, se você tiver essa possibilidade, 10 minutinhos próximo ao horário do meio-dia, a maior parte do corpo exposto ao sol, a gente consegue uma quantidade de vitamina D necessária para que a gente tenha aí todos os benefícios que ela nos traz. Além disso, o que mais poderemos falar além do magnésio, selênio, zinco, vitamina D, vitamina B12 que a gente já conversou? A vitamina B12, ainda quero dar mais uma palavra sobre ela. Ela é extremamente importante para a nossa disposição mental. Muitos quadros de doenças mentais, de doenças relacionadas à memória, têm uma origem na deficiência de vitamina B12. Lembrando, valor de referência lá do laboratório não quer dizer que seja o valor ideal para você. Há uma boa fonte de vitamina B12, são os peixes, a parte de carnes como fígado, além de uma quantidade muito boa de ferro, fígado e as demais vísceras, além da quantidade de ferro, ainda se tem um bom aporte de vitamina B12, fundamental para termos uma boa disposição mental. Essa boa alimentação, volto a falar, depende de um bom funcionamento intestinal. E aí, todas as dicas que foram dadas, todas as orientações que foram dadas para o intestino saudável se faz necessário para a absorção dos nutrientes que a gente come e aí refletindo na nossa disposição. É muita informação, eu sei disso, mas eu quero que você entenda que são coisas aplicáveis, são práticas diárias, precisa ser feito de maneira rotineira. Isso é a base, gente, é a base para tantas conquistas. Às vezes a gente tá tão focado no trabalho, tão focado na nossa família, sendo que se nós não estivermos bem, se a nossa disposição não estiver boa, que a gente vai conseguir abraçar isso tudo? Como que a gente vai conseguir atender essa alta demanda, essa nossa expectativa em relação às coisas externas? Então comece por você. Esse é um programa feito especificamente para melhorar a tua disposição, para que você consiga atingir a sua melhor versão em todos os sentidos. Essa foi nosso primeiro encontro, nossa primeira aula de muitas que vão vir para construir, para auxiliar nesse processo que só vai te trazer uma excelente qualidade de vida. Até logo!